Boa noite a todos. Hoje, dia 20 de abril, quarta-feira, e nós estamos aqui em mais uma live com a psicóloga Nicele Marini, que foi minha aluna, ela e o esposo, no curso de Direito da Unip. Então, para mim, Nicele, é uma dupla honra tê-la aqui hoje nessa live como uma profissional excelente, que eu sei que você é como psicóloga, e também como alguém que eu estimo muito, que mora no meu coração rosa, você e o Max, e Ah, eu tenho certeza que essa troca hoje será muito significativa, né? Hoje nós vamos falar de um assunto que eu gosto muito também, que é a escuta, né, infantil, e você, como psicóloga, trará com certeza o teu conhecimento, a tua experiência e que vai ajudar a muitos que estarão conosco hoje aqui. Nós já temos aqui a minha amiga Ana Lúcia de Camargo. Boa noite, Ana, a minha amiga querida que fez live comigo também, né? Ela tem um projeto lindo, um livro lindo, e o menino Rafael. Então, agradeço, Ana, a sua presença na nossa live. Bom, Nicele, antes de falar da sua formação, né, que você sabe que eu falo muito, então eu quero passar a palavra para você dar uma boa noite. A Ana Lúcia também está dando boa noite para nós, falou boa noite, lindas. Obrigada, Ana. Linda é eu você, te você que agradeço. nós agradecemos. Então, passo a Ah, palavra para você, dar o seu boa noite. ok, boa noite, professora, minha eterna mestra. Não porque você não está atuando como minha professora, você deixa de ser. Eu sigo seus passos, você sabe, né? Minha Obrigada. eterna mestra. Boa noite a todos. Agradeço imensamente. Me sinto honrada por estar aqui hoje. Acompanho a Adriana, o trabalho dela, o trabalho com as crianças, e foi através disso que surgiu até o convite, onde eu me encontro assim muito muito contente, porque através dessa live a gente pode explanar um pouquinho sobre a psicologia infantil, né? Sim, Focando bem as crianças hoje. com certeza. E eu que agradeço, viu, Nicele? Teu carinho, carinho do Max, vocês são muito queridos para mim. E essa noite, com certeza, a Ana está falando, será uma noite abençoada, com certeza, Ana. Amém, Eu Ana, creio, amém. né? Eu creio. E eu Uhum. queria falar um pouquinho, Nicele, da sua formação. Então, a Nicele é psicóloga formada pela Universidade de São Francisco, ela se formou em 2004, habilitada pela Universidade Cruzeiro do Sul em avaliação psicológica e Uhum. está cursando pela Unicamp a especialização em atendimento multidisciplinar na primeira infância e atende na abordagem terapia cognitivo-comportamental crianças e adultos. Então, uma bela formação, né, Nicele? E hoje você, além de psicóloga, ter toda essa formação e capacitação, você está também em um curso que tem uma amiga que é sua professora, que é a doutora Professora Fernanda. Fernanda. Então, eu sei que é um curso é, que é uma especialização, um atendimento multidisciplinar na primeira infância, e acredito realmente que esse curso traga, né, a você novas perspectivas, novas ideias, não é? Então, agradeço mais uma vez, Nicele, a sua presença aqui. E eu queria, Nicele, que você falasse um pouquinho dessa sua formação, principalmente essa sua formação voltada para a criança, né? Já que esse curso que você está fazendo é um curso de atendimento multidisciplinar na primeira infância, então eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa sua formação como psicóloga em relação à criança. Só peço desculpas quando a gente faz a live ao vivo, a gente tem Uhum. é, algumas situações, não é?
Então, a campainha que toca, é o cachorro que late. Então, nos perdoem, viu? Imagina. Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Então tá bom. Eu estou te ouvindo. Pode falar, Nicele, desculpa. Então, eu comecei especialização, né, esse ano, na Unicamp, na parte infantil, né, multidisciplinar, não é só voltado para psicólogo, é voltado para psicólogo, fonoaudiólogo, cirurgião dentista, nutricionista, onde a gente avalia desde a parte da gestante, né, quando ela tem a bebê, aí a puérpera, até a gente acompanha a criança até os 5 anos de idade, né? É um projeto da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, encabeçado pela professora Rosana Possobon, né? E eu tenho a sorte de ter professores incríveis, onde a gente olha o todo, não olha só uma parte, a gente avalia a questão, né, sobre todos os vieses, né? Porque na verdade, a criança, ela não precisa só, a mãe, né? A gente começa pela mãe, né? A gestante, ela não precisa somente de um atendimento psicológico, ela precisa de uma atenção psicológica, de uma atenção nutricional. Sim. Aí entra depois a parte da dentista e da fono, né? Para avaliar aquela criança desde o início, onde hoje, né, tem o teste da linguinha, que antigamente não era feito, não era obrigatório. Verdade. Né? E hoje se tornou, então a fono, ela acompanha desde o início essa criança, verifica se essa criança tem algum problema orofacial, juntamente com a cirurgião dentista, e a gente vai acompanhando ano a ano, né, periodicamente, até se desligar do projeto com 5 anos de idade. Esse é o intuito do projeto, trazer a multidisciplinaridade, né? Não é cada um focando somente no seu espaço, sim, todos focando no bem-estar em comum, que é daquela criança. Daquela família, acaba sendo daquela família, né? Porque a criança faz parte daquela, tá na família, no seio familiar. E quão importante é, né, esse atendimento multidisciplinar. Eu, como professora de educação infantil, que fui, né, por 8 anos, tive, né, a experiência como professora, depois como pesquisadora dentro da área da psicologia genética, e nós sabemos que, né, quando nós, né, pensamos em criança, nós temos que pensar no trabalho realmente conjunto, no olhar do professor, no olhar dos pais, dos profissionais, né? E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão da escuta infantil, né? Da sua atuação como psicóloga. E aí, Nicele, você falou desse curso, mas você tem a sua formação, né, como psicóloga, e depois nós vamos, né, tocar um pouquinho mais para o final na questão da tua prática, dos atendimentos que você faz como psicóloga. Mas, em relação à tua formação, quanto à criança, né, o que você pode falar hoje do papel do psicólogo infantil? Bom, o psicólogo infantil, na verdade, ele acaba sendo uma ponte, vamos colocar assim, entre a criança e os responsáveis, porque quando a gente fala hoje de família, está muito amplo, não é só pai e mãe, né? Às vezes é uma avó que procura, às vezes é uma madrinha que está como responsável legal daquela criança, né? Então, ela acaba sendo uma ponte para estar traduzindo a criança para aquela família, né? O que acontece? Quando o responsável, pai ou mãe, chega ao consultório, ele vai com uma queixa, né? Então, a primeira sessão... Eu acho que travou um pouquinho, mas série. Se você estiver ouvindo, Nicele, travou um pouquinho. Eu acho que está com um pouquinho de problema na conexão. Então, nós seguimos aqui esperando a psicóloga Nicele Marini falar sobre o papel do
psicólogo infantil, sobre a queixa que a família muitas vezes leva para o psicólogo, não é? E como que o psicólogo, ele desenvolve todo o seu atendimento em relação, não é, à criança, à família, porque realmente é feita uma escuta, não é, apurada da criança e também da queixa que a família, né, acaba levando para o psicólogo. Eu vou chamar novamente a Michele. Pronto. Voltei, tá me ouvindo? Oi, gente, desculpa. Estou, Nicele. Vou cair. Imagina. Não tem problema. E eu estava falando aqui justamente, né, do papel do psicólogo, só complementando a tua fala, né, que realmente é importante a escuta do psicólogo em relação à criança e à queixa da família. Então, volto a palavra para você. Tá. Então, retomando, a queixa da família, a primeira sessão é com o familiar, né? Pai ou mãe, ou os dois. O interessante é ser os dois, né? Se possível. E quando a gente recebe essa criança na segunda sessão, você vai verificar se realmente é aquilo que foi te passado, né? E você vai verificar que o que aquela criança está te trazendo. A criança geralmente chega muito tímida, né? Chega Sim. muito... ela não sabe, né? Falam para ela que ela vai na tia brincar. Vai na tia brincar e conversar, ela não entende. Então, ela já chega esperando a brincadeira, o lúdico. Né? Então, é o que eu começo a fazer. Eu começo a parte lúdica e começo o quê? A verificar, através de uma conversa, de um bate-papo, e a trazer as situações para ver se essa criança, ela se identifica com aquela queixa, né? Sim. E isso, professora, não é numa primeira sessão que a gente vai avaliar, né? E a gente vai introduzir isso numa primeira sessão. No decorrer das sessões, você vai entrar no mundo daquela criança. E a criança, conforme for pegando confiança, empatia, que é muito importante, acho que Com certeza. Antes da confiança, né? Ela vai te deixando entrar no mundo dela. E aí entra a questão do quê? A nossa leitura é uma leitura diferente da família. Né? Então, aí a gente vai poder verificar se as queixas iniciais são realmente procedentes, porque Sim. muitas vezes as queixas iniciais não procedem, porque aquele adulto vai esperando ter o quê? Vai esperando ter na psicóloga um suporte para chegar e falar, olha, me ajuda que eu preciso que a criança se solte mais, ou preciso Sim. que a criança aceite tal situação. Eu acho que o aceite tal situação é uma coisa que eu escuto bastante. E, na realidade, a gente não trabalha a criança para a criança aceitar situação nenhuma. A gente vai entender o que aquela criança está sentindo com Sim. determinadas situações. Né? Então, eu acho que na terapia infantil, eu brinco que eu sou mais psicóloga do adulto que da criança. Que com a criança, você entrando no mundo dela, não é difícil você trabalhar, né? Agora, o adulto, ele é difícil aceitar determinadas coisas, porque geralmente ele vai e já vai com aquela vontade dele introjetada. O meu filho, a minha filha, tem que fazer tal coisa, tem que aceitar tal situação, né? E não é assim, é o que eu falo, pai, mãe, vovó, tia, enfim, você realmente... Você quer que essa criança evolua? Porque o nosso objetivo é promover o quê? Promover a evolução sadia daquela criança, né? Dentro do próprio ritmo dela, né? Você não vai querer que uma criança, direcionar uma criança para uma coisa que ela não está preparada, que ela não está madura para fazer, né? Com certeza. Então, eu acho que os pais e os responsáveis, eles têm que entender primeiro isso. Então, é uma coisa que eu brinco muito. Eu falo, olha, então, eu nem falo, vamos fazer um pacto, vamos fazer nada, que eu tenho 2 filhos em casa, né? Eu tenho um de 11 e um de 8. E a gente, em casa, brinca muito de fazer um combinado.
Então, tudo a gente faz um combinado. E meu filho de 8 que começou isso. Quando eu falo, olha, então vamos estabelecer aqui uma organização para isso. Ele fala, não, mamãe, é um combinado isso. Então, eu estabeleço um combinado com os pais. Falou, olha, vocês vão trazer a criança, a gente vai avaliar se a queixa procede, né? Por isso que eu falei que eu, geralmente, nas primeiras sessões, eu não falo com os pais a cada 4 sessões, eu falo a cada 3, né? Por quê? Porque eu vou avaliar se esse pai e essa mãe também está avaliando isso em casa, que não adianta a gente trabalhar o comportamento da criança no consultório e os pais chegarem em casa e não darem manutenção para esse comportamento, né? Então, eles também têm que deixar o quê? Eles têm que deixar eles têm que deixar o campo livre para a criança se expressar em casa. Sim. De repente, tem que mudar a rotina, tem que mudar comportamento, e isso é um desafio para o adulto, não para a criança. Que a criança, inicialmente, ela estranha, mas ela acaba entrando nisso. Agora, o adulto não. O adulto já vem muitas vezes arraigado, vem culturalmente com algumas situações sedimentadas, né? Com já alguns comandos pré-estabelecidos, que educação é assim, educação é assado. É o que eu falo. O seu filho é único, né? Essa criança é única. Então, a gente vai trabalhar essa criança, né? A gente vai tentar ajudar e promover a boa educação, o bom desenvolvimento dessa criança, seja lá de que forma, né, se chegue a criança, né? Outra coisa que muita gente vem buscar, porque a gente se irrita muito, que está na época, ele não quer, a criança às vezes está com 6, 7 anos, não quer largar chupeta, não quer largar mamadeira, então esses hábitos orais também, que né, no caso, né, aí tem a fono, que ajuda muito, mas a gente, como fica na retaguarda. Então, a gente vai avaliar algumas situações, aí entra multidisciplinaridade, né? Com fono, com TO. Antigamente, a gente via a psicóloga como uma profissional sozinha. Hoje em dia, não. A gente acaba fazendo sempre uma ponte, a gente trabalha em conjunto, embora a criança venha os pais levem ao nosso consultório para a gente atender, a gente faz, como eu volto a falar da ponte, a gente faz a ponte, mas a gente busca em nossos colegas, né, outros profissionais também conselhos, a gente busca formas de se trabalhar algumas situações mais elaboradas ou pontuais, né? Então, eu acho que a criança, quando chega no consultório, é isso. É uma caixinha de surpresa para a gente. Os pais têm que estar bem aberto, que a gente não modifica, a gente não trabalha comportamento de acordo com o que eles vão buscar, com o que eles vão querer, né? E aí, é psicólogo, né? Porque aí é uma coisa muito de sessão para sessão. Conforme a gente não consegue nada no primeiro mês, não consegue muitas coisas no segundo mês, mas conforme vai caminhando, a gente vai conseguindo o progresso daquela criança e daquela família. Porque quando a criança começa a mudar o comportamento, quando a criança começa a ressignificar várias coisas, que ela nem entende nem o que é a palavra de ressignificação na vida dela, tadinha, muito pequena, mas os pais entendem que aquela família está mudando junto, né? Porque não é impossível. É impossível. É uma evolução, né, Nicele? Não te cortando, é uma evolução, tanto para a criança quanto para a família, não é? Isso é importante, essa sua fala, né? E até nós temos aqui a nossa amiga Jeanette Franklin Maravita, ela diz que ela está assistindo com muito carinho, que é uma live de muitas informações para pais, professores e famílias, com certeza, viu, minha amiga? Porque a Nicele tem, né, essa formação como psicóloga, atende crianças, eu acho que isso é importante, né? A prática do dia a dia. E você coloca, né, Nicele, esse trabalho multidisciplinar. Eu, como professora, posso dizer, né, que eu tive alguns casos que realmente nós, enquanto professores, enquanto escola, nós tivemos que fazer o encaminhamento correto. Por isso, o olhar do professor é importante, né? Eu sempre trabalhei, né, com educação infantil, a minha
o meu mestrado, doutorado, foi sobre o jogo simbólico, né? Então, eu estudei, né, o jogo simbólico no sentido de ser, né, um momento em que a criança está ali brincando simbolicamente, né? E nós podemos observar o seu comportamento. Não como psicóloga, né? Mas como uma pesquisadora, uma professora, porque a psicóloga aqui é você. Mas nós, psicólogos do desenvolvimento, nós observamos, né, o comportamento da criança na hora do lúdico, da atuação dela com as crianças. Eu tive um caso, né, de uma palestra que eu dei uma vez, a professora relatou que durante a brincadeira, né, a criança, ela não, claro, ela não falou o que realmente aconteceu, mas a professora, ela viu que o comportamento da criança havia mudado e depois descobriram, né, que o avô estava abusando dessa criança. Eu tive uma aluna, né, de 2 aninhos que veio para mim por uma ordem judicial e também tinha sido abusada. Então, nós sabemos que nós precisamos, né, Nicele, ter esse olhar, né? Eu faço parte, né, do grupo da psicologia genética, a Ana Lúcia, minha amiga também, então nós nos preocupamos com o desenvolvimento da criança. Nós não temos os instrumentos e as ferramentas que você tem. Eu até li um texto da Melanie Klein na época do meu doutorado, né? A minha irmã faz psicanálise também, então vocês conversam a mesma língua, mas a Melanie Klein, ela traz também, né, essa questão da escuta infantil, do olhar, né, para o comportamento. Então, eu quero passar a palavra para você. Eu me coloco como professora, como pesquisadora, como alguém que entende do comportamento da criança, do desenvolvimento da criança. Mas, num trabalho multidisciplinar, nós precisamos da atuação do psicólogo capacitado, porque nós temos o psicólogo, né, Nicele, que atua em várias áreas. Eu dei aula de psicologia jurídica, falei da importância do psicólogo forense, enfim, nós temos várias áreas, né, de atuação da psicologia, do psicólogo, mas eu quero passar para você, porque você, né, é uma profissional qualificada, e para você dizer, né, realmente da importância desse profissional. Quando a escola detecta um problema, quando a família detecta um problema, né, e o psicólogo ele tem como, né, atuar. Né? Você também sabe que eu falava do DSD, o depoimento sem dano, já falei sobre isso aqui, sobre a escuta infantil, nós vamos falar um pouquinho também, né, do caso Henri, mas eu quero falar, dizer a você, desculpa, passar a palavra para você, colocar essa questão das ferramentas, dos instrumentos que o psicólogo utiliza para observar e escutar a criança. Quando a escola detecta, os pais, em conjunto com a escola, avalia que é necessário um psicólogo para aquela criança, né? Eles nos procuram, nós vamos até a escola muitas vezes, a gente conversa com a professora, com a orientadora pedagógica, né? Avalia o que está acontecendo com aquela criança. Se é uma criança que ela não quer, vamos supor, é uma criança que ela não quer se entrosar, é uma criança que se recusa a fazer parte daquela situação escolar, muitas vezes, se é uma criança retraída, se é uma criança que... Porque, assim, dentro da escola, primeiro, né, como a Adriana colocou, a professora é o primeiro contato entre a criança, o comportamento da criança fora de casa, né, e os pais. Muitas vezes, essa criança, em casa, é de uma forma, fora de casa, é completamente diferente. Por quê? Porque ela não tem os pais para quê? Ou para encorajar ou para tolher o comportamento. Então, ela é do jeito que ela é, né? E aí, quando é detectado um comportamento bem diferenciado dessa criança que a orientadora pedagógica não consegue, que a professora não consegue, os pais em casa também verbalizam que é difícil, a psicóloga, então, é acionada, né? A psicóloga educacional, hoje em dia, nas escolas também, a partir de agora, vai ser obrigado, então, a psicóloga educacional, né?
E a gente vai trabalhar com o quê? Com o comportamento dessa criança, né? O porquê. A gente vai tentar identificar os motivos que levam essa criança a agir daquela forma, a não produzir de uma forma esperada, a não se desenvolver de uma forma esperada. Né? O que é essa forma esperada? A forma esperada é adequada dentro daquela escola, daquela sociedade, né? Dentro daquela sala de aula. E aí a gente vai começar o quê? A gente vai começar a avaliar, a gente vai começar a fazer sessões, né, com a criança, para tentar buscar na criança o que ela nos traga, que ela nos relate através do lúdico, né, nos dê um sinal o porquê desses comportamentos. Aí eu volto à minha fala anterior. Muitas vezes a gente pode entender que essa criança possui algum déficit de atenção, porque daí é a escola, né, que nos dá o primeiro gatilho quanto a isso, a gente avalia, e isso não, como muita gente acha, que eu vejo muitos grupos, né, principalmente grupo de mãe, falando, ai, meu filho tem déficit de atenção. Meu filho, nossa, o TDAH é uma coisa assim maravilhosa falada em grupos. Mas não é fácil de identificar. Não é assim. Não é, professora? Não é fácil identificar uma criança que é hiperativa. Não é fácil, porque a criança, muitas vezes, não para quieta na sala e vem aquele, nossa, sabe o que acontece? Ela tem bicho carpinteiro, é o famoso bicho carpinteiro, não para quieto, tem formiga, então essa criança é hiperativa. Né? Já traz o diagnóstico junto. Mas não é assim que a gente avalia. Não é, professora? Então, a gente, junto com a equipe da escola, a gente avalia as questões da criança em si. E para você detectar um déficit de atenção, uma hiperatividade, aí tem um longo caminho, muitas vezes incluindo na nossa equipe neuropediatras, sabe, profissionais mais gabaritados para poder fazer esse tipo de acompanhamento junto com a gente. Porque também tem uma outra coisa, tem muita mãe que já chega para mim e fala, olha, eu dou umas gotinhas disso ou daquilo, posso dar? Não, o psicólogo, isso é importante, eu acho que falar aqui, professora. O psicólogo, ele não dá medicação, ele não receita, ele não aprova nada referente à medicação. Por que eu estou até pegando esse gancho? Porque quando a mãe acha que a criança tem um déficit de atenção, quando a mãe acha que a criança é hiperativa, já quer dar alguma coisa para brecar a criança, para parar, deixar ela mais calminha, para dormir. Gente, isso aí é quem avalia, é o pediatra, é o neuropediatra, tá? O psicólogo está lá de retaguarda para o quê? Para ajudar essa criança a se inserir de uma forma mais tranquila na sociedade, né? E ajudar, de contraponto, ajudar a família a lidar de uma forma melhor também, porque muitas vezes a família não sabe como lidar com essa criança, então traz situações de muito estresse, muita irritabilidade dos dois lados, da criança e da família. Mães já estão angustiadas pelos comportamentos desses filhos, né? Até muitas vezes eu falo, mãe, você faz terapia? Porque ela precisa ser ouvida, mas é verdade, aquela mãe precisa ser ouvida também. Com certeza. Para ela poder, aquela mãe, aquele pai, para poder trabalhar de uma forma adequada com aquela criança, ela precisa entender que não é daquela forma, a gente entende o cansaço muitas vezes, mas não é daquela forma que ela vai conseguir um ganho para a família, porque a criança se ajustando ao ambiente traz um ganho para a família toda, a família acaba se ajustando. Com certeza. E eu acho fundamental. Falar, desculpa, só colocando, Nicele, novamente, né, quando você toca na parte dos profissionais, nós temos também o psicopedagogo, né? Eu sou coordenadora do curso de psicopedagogia, então as colegas professoras, quando entram na parte de diagnóstico, de avaliação, elas ensinam, né, os alunos e tem toda a ferramenta para se avaliar uma criança, se ela tem TDAH, se ela é uma criança disléxica. É como você disse, né? A mãe ouviu,
E aí fala, porque meu filho agitado não aprende, porque nós temos dois tipos de criança hiperativa. Aqui é hiperativa Sim. e aprende, e aquela que é hiperativa e tem E não dificuldade. consegue focar, a Isso. desfocada. Isso Sim. mesmo. Então, aí a mãe escuta, porque eu ouvi falar que eu posso dar Ritalina para poder trazer a criança para um equilíbrio. Não pode, é como a Nicele colocou aqui. O De jeito psicólogo, nenhum. o professor, não pode prescrever medicação. Quem pode é o neuropediatra, o psiquiatra, que é médico, que vai prescrever. Exato. Então, isso a Nicele, ela pontuou muito bem, é muito importante, porque hoje as crianças, elas são rotuladas, né, Nicele? Então, é um Sim. rótulo que muitas vezes é dado pelos próprios pais e que precisa ser discutido. Por isso que hoje nós estamos aqui falando, com a psicóloga Nicele Marini sobre esses pontos, justamente para ter informação, vocês têm a informação correta, de realmente procurar um profissional correto, procurar uma equipe multidisciplinar para poder avaliar essa criança. E é como você disse, né, Nicele, o psicólogo ele tem um papel importante de colocar a criança realmente, de repente tem uma dificuldade de relacionamento, e aí você vai a Exato. fundo, você tem os instrumentos, as ferramentas para poder fazer essa avaliação mais profunda da psique da criança, não é? É assim, quando a gente fala de criança, a gente nunca avalia uma pessoa sozinha. Outra questão que eu brinco em relação à psicologia infantil. Você trabalha com a criança, mas você faz duas sessões. É a criança e a família, né? A criança, a mãe, o pai. Você tem que sempre entender a dinâmica da situação. Com certeza. Porque a criança, ela vai externalizar o ambiente que ela está inserida. Toda criança é isso, não tem receita de bolo, não fazendo uma ressalva, fora aquelas crianças que realmente têm autismo, têm algum transtorno, que daí já é uma outra situação. A gente está tratando aqui de crianças que não possuem nenhum transtorno, tá? Nenhuma situação diferenciada, e sim crianças que os pais buscam a terapia, né? Para ajudar em alguma situação, crianças que de repente a escola também busca, acredita que com a terapia ela vai focar melhor, ela vai ficar mais tranquila, né, vai se organizar melhor, porque tem criança que é muito afobada, mas tudo isso é reflexo do cotidiano de casa. Né? Aí acredito eu que vai ter gente pensando, nossa, mas, né, meu Deus do céu, será que minha casa é tão desorganizada no sentido da gente não conseguir controlar uma criança, ou a criança acaba ficando, sabe, totalmente descontrolada no comportamento, enfim, não é isso. A questão não é essa. A questão é que, assim, hoje em dia, diferente, né, de algum tempo atrás, a gente está na era do quê? Da globalização, na era da informática, da tecnologia. Nós estamos numa era tecnológica. Hoje em dia, a criança praticamente nasce com o celular na mão, tela. Então, isso, além de agitar muito a criança desde sempre, porque é um estímulo total para o cérebro toda hora, tendo aquele aparelhinho na frente com jogo, com coisas que estimulam, ela quer alguma coisa, ela aprende desde cedo a não perguntar para a mãe e para o pai, muitas vezes. Ela vai no Google. Verdade. Então, aí ela já vai questionar os pais e fala, então, eu vi no Google. Ela não vai falar, mas o que é isso? Né? Ela pergunta o que é isso, porque quando ela não entende o que ela viu, ou ela entende da forminha que ela introjetou, porque ela tem a forma particular, o entendimento dela vai ser o entendimento da referência de mundo que ela tem, que é aquela família, a escola, as pessoas que estão próximas, os avós, os tios, enfim, os primos. Então, ela vai perguntar para os pais, com o referencial de mundo que ela tem, referente àquilo que ela viu na internet. Verdade. Então, isso eu acredito que atrapalha muito o desenvolvimento. Porque acaba bagunçando, aí que eu falo a desorganização, acaba bagunçando mais que ajudando.
a questão me corrija se eu estiver errada, professora, você que é doutora na área, especialista também, né, e você sabe, volta a falar, que eu me calço muito na sua formação. Então, me corrija, por favor, se eu estou errada. Eu tenho também esse problema, né? Quando a gente fala de escuta infantil. Hoje em dia, a gente tem que trabalhar com isso, dentro da escuta infantil. Né? Da questão eletrônica para a criança. Mas como é que é? A mãe precisa, hoje com a pandemia, está em home office, para a criança parar um pouquinho, tá o celular, vai ver desenho, vai ficar no YouTube. Verdade. Aí do YouTube vai para o TikTok, que é uma coisa que é totalmente desaconselhada para criança pequena, mas muitas crianças já têm, inclusive, até canal que os pais estimulam. Enfim, aí é com cada família, mas eu particularmente, né, Nicele, acho que para as crianças menores, isso é muito estímulo, e estímulo que ninguém está supervisionando. Né? Embora a mãe fale para mim, olha, eu deixo minha filha, meu filho, olha, 1 horinha com o celular na mão e eu vou cozinhar, eu vou para minha reunião, mas do lado da criança, dentro de casa, não sai de casa. Sabe? E ele só fica ali. Gente, enquanto ele não fica só ali. Né? Tem 500 propagandas que ele pode entrar, tem coisas que, para a criança, induz a criança a entrar em vários outros lugares. Verdade. E assim vai indo. Verdade. Né? De repente, a mãe chega e fala assim, fala, professora. Não, pode falar, não, que tem uma pergunta para você. Tem uma pergunta. De repente, a mãe chega para mim e fala assim, nossa, mas ele está falando agora muito palavrão, mas ele não sai de casa, da onde está tirando isso, meu Deus do céu? Eu e meu marido, a gente se policia, mas da onde surgiu esse repertório? Tá na cara. Não está muitas vezes na cara da mãe, porque ela não está vendo o que a criança está vendo, mas a mãe dá uma escapadinha, ela vai lá e já muda. Sabe? Verdade. Mas é verdade. Aí a hora que eu pergunto no consultório, a hora que eu verifico, que a gente vai conversando, e aí vai saindo. Verdade. Aí, tia, você viu tal youtuber? Você viu não sei o que? Eu falo, que legal. Da onde que é isso? Me conta melhor, por favor, que a tia não conhece. Me mostra. E aí vai indo, sabe? A gente vai desvendando. Não, pode falar, professora. E a minha amiga Gianete, ela pergunta para você, né? Nicele, por favor, né? Quando uma criança se mostra triste, com medo, fugindo de abraços e carinhos, já é uma demonstração de algo errado? Será que as mães e pais não percebem ou têm medo da realidade, principalmente de casais que se casam com filhos, né? Casam e aí tem filhos, o marido já tinha filho lá de um outro relacionamento. Tá, os enteados. Tá, entendi. Então, ela coloca isso para você, essa pergunta. Obrigada, Janete. Olá, Janete, tudo bem? Prazer em ter você aqui na nossa live. Muito boa pergunta, por quê? Você tem que avaliar primeiro o quê? Qual era o comportamento dessa criança antes, né? Essa criança já era retraída, já era tímida, já não gostava de aproximação, né? Desde sempre. Ela sempre foi assim, uma criança mais tímida. Não, ela era uma criança alegre, feliz e contente, que adorava, chegava a gente em casa, já gostava de abraçar, de beijar, de repente mudou. Então, alerta vermelho. Verdade. Epa, o que aconteceu? Aí a gente tem que começar a avaliar. Mas Sim. Com quem que essa criança... quem que faz parte do ciclo dessa criança? Né, de relacionamento dessa criança. A partir de quando que essa criança começou a ter essa alteração de comportamento? Né? Muitas vezes a criança, dependendo da idade até, quanto menor for, é difícil de falar. Sim. Mas também dependendo do que está acontecendo, a criança pode ter vergonha de falar qualquer coisa, porque a criança não vai entender como a gente adulto entende. Não né? Vai. Não Exato. Vai. Aí é uma questão também, de repente, de entrar a questão do psicólogo também. Sim. Porque isso é uma questão séria. Quando chega para mim e fala, olha, a criança era assim, que é a pergunta que eu faço, ela era assim já? Não era. Começou a ficar? Então, peraí.
A gente vai avaliar a partir de quando isso, quem que está com essa criança, e a partir dessas pessoas que estão com a criança, que, né, tem gente que fala assim, ai, mas fica com o meu vizinho, ele é de total confiança, fica com, sei lá, com os avós, mas aí você muitas vezes não sabe que durante a tarde vai alguém naqueles avós e fica também com a criança. Sim. Acontece. Sabe, acontece. Atualmente, a gente tem situações que a gente nem imagina, né? Que você fale, olha, a criança fica somente com aquela pessoa. A hora que você investiga um pouquinho mais, você entende que tem um outro elemento que vai também, que acaba fazendo parte daquilo, né? Que vai todo dia um pouquinho na casa, que vai, ainda mais nesse mundo muito rápido, né, onde os adultos têm muitos compromissos profissionais, você entende que a criança vai estar bem assistida, né? Então, a hora que você avalia essa mudança de comportamento, é esse alerta. Então, Janete, é investigar isso inicialmente. A criança já tinha? Se já tinha, avaliar se piorou isso aí, se ela ficou, assim, numa situação que não se pode tocar. Agora, se ela não tinha e o comportamento dela mudou, é certo que alguma coisa no dia a dia dela aconteceu para ela se retrair dessa forma. Que criança não se retrai assim de uma hora para outra. Né? E aí, Nicele, né, tomando esse gancho da tua fala, da pergunta da Gianete, não tem como a gente não comentar. Eu sei que nós não vamos fazer uma análise aqui do caso Henri, até porque, né, a gente teria que ter um tempo maior para isso, mas tudo isso que você acabou de mencionar, automaticamente nós pensamos no menino Henri, porque ele deu indícios, né, muitos, de que alguma coisa não estava ocorrendo bem. Correto. Não estava bem. Então, você, né, Nicele, eu tenho a minha análise, eu quero, né, que você fale, que eu sei que você também, como psicóloga, né, com certeza tem acompanhado, né, as discussões, né, desde o início, e eu acredito que o Henri tinha, né, Nicele, uma psicóloga, eu acredito que tinha, não é? Eu li que ele tinha a mãe procurou uma psicóloga e ele tinha ido a 2 sessões. Foi isso que eu li em sites como o UOL, vi em reportagens como Fantástico, enfim. Em 2 sessões, eu acredito assim, vamos pressupor que foi 2 sessões fora a que a mãe foi dar a queixa, né, fazer a queixa do que estava acontecendo com a criança. Em 2 sessões, uma criança que estava sendo espancada, porque o que aconteceu com o menino, isso é fato, ele foi espancado. Ele foi espancado. Então, uma criança que estava sendo espancada, ele estava o quê? Introspectiva, era uma pessoa estranha. A gente não pode deixar de avaliar que o quê? Quando apresenta um adulto já é difícil se abrir de início, imagina uma criança que você coloca na frente de uma psicóloga. Então, eu acredito que a psicóloga começou o quê? A fazer uma investigação em torno do mundo do Henri, né? Mas só que, infelizmente, 2 sessões é muito pouco para a gente avaliar. Muito pouco mesmo. Aí, com esse caso, posso até falar, até como não como psicóloga, como mãe, como cidadã, foi um caso monstruoso, né, que veio à tona da sociedade assim, e para realmente mostrar para a gente que dentro de casa, pessoas extremamente cultas, um médico, uma pedagoga, né, estava com uma criança de 4 anos, e a criança sendo espancada, levou uma psicóloga, a mãe supostamente já entendia, já tinha indícios do que estava acontecendo. Eu acredito também, né? Isso aí agora, Adriana, é tudo hipótese, tá? Porque a gente não tem como falar referente a isso de uma forma bem pontual, mas hipoteticamente, essa mãe já sabia o que estava acontecendo e ela não colocou isso na terapia, né? E ela não colocou isso porque isso aí também é um alerta. A terapia, ela é um ganho muito grande para a criança e para a família. Mas quando há indícios de violência doméstica,
a gente, como psicólogo, a gente não pode se calar. A gente tem que fazer a denúncia no conselho tutelar, sabe? Então, isso é uma coisa muito séria. Então, provavelmente, essa mãe já não colocou isso para a terapeuta, e nessas 2 sessões ela começou a explorar o quê? Explorar a questão do Henry com aquela nova família. Porque ele saiu do quê? Ele saiu de um casamento, tinha o pai e a, né? Tinha o pai e a mãe, depois foi para a casa dos avós, depois foi para a casa do padrasto. Então, olha só, uma criança de 4 anos, quanta coisa vivenciou entre 2020 e 2021. Né? É muita coisa, emocionalmente falando, para uma criança. Com certeza. Né? Então, esse caso, ele foge à questão realmente do olhar do psicólogo enquanto a trabalhar com esse tipo de situação. Porque é uma coisa que a gente não... Ser psicólogo, acredito que essa colega, se tivesse desconfiado inicialmente dos maus tratos, né? Do espancamento da criança, ela já teria chamado essa mãe para conversar, né, para entender se essa mãe, o que essa mãe sabia em torno disso, né? Ela já ia querer também, de repente, conversar com o pai, porque se a mãe colocou que era uma separação consensual e a criança ficava, né, com o pai e com a mãe, ela também ia querer chamar esse pai para conversar. Sim, mas eu entendi nessa situação toda que não deu tempo. Pelo pouco tempo, né? Uma outra coisa que eu entendi também, que a mãe queria uma psicóloga, o pai queria outra. Então, fica uma situação bem, bem delicada quanto a isso. E eu cheguei a ver alguns desenhos, porque a criança nessa idade está no pré-operatório, não é? A criança, ela fabula, ela brinca simbolicamente, então tem a questão da função simbólica ou semiótica, que a criança, ela se comunica por meio de desenho, né? Não só da linguagem, né? Verbal, enfim. Exato, a expressão... Eu vi alguns desenhos e você, melhor do que eu, sabe da técnica, né? Já estudou aí essa questão do desenho infantil, né? E ele já estava trazendo ali no desenho indícios de que algumas coisas não estavam bem. Realmente, que nem a Janete coloca aqui, ela pediu para estar falando do caso Henri, a gente está comentando aqui, né? E realmente é uma situação monstruosa, é algo, né? Não tem, assim, o que nós falarmos, né, Nicele? Então, Janete, você pediu para comentar do caso. Eu acho que isso, eu volto até a falar sobre isso, porque quando a gente tem indício de maus tratos, isso foge ao psicólogo, isso foge a qualquer outro profissional que a mãe pudesse ter levado, né? Porque todos nós, embora temos o juramento, cada um na sua profissão, a gente tem isso... incorre em quê? Incorre a risco de vida para a criança. Então, a nossa obrigação é denunciar, e fazendo essa denúncia, provavelmente a história ia tomar outro rumo. Pois é. Né? A história iria tomar outro rumo. Mas, infelizmente, não deu tempo dessa colega detectar, né, pelo pouco tempo. Vi também alguns desenhos onde o menininho ele desenhava a casa dele de Bangu, onde ele morava, né? Então, ele desenhava ele com a mãe, ele em nenhum momento colocava outras pessoas junto do desenho. Então, o desenho da criança, ele diz muito por quê? Ele verbaliza aquilo, o desenho fala, gente, o desenho verbaliza aquilo que a criança não consegue expressar. Com certeza. Sabe, é você olhar para os desenhos e entender a sequência do que está acontecendo, o que aquela criança está querendo expressar naquilo. Verdade. Né? E por então, isso é importante. Temos que estar atentos, né, Nicele? Como pais, totalmente, né, como profissionais, enfim. E eu, assim, queria ficar aqui um tempão conversando com você, porque... Sim, é um assunto para horas, às vezes. Para muito, né? Para muito tempo. Sim, é um assunto muito, muito bacana, muito, muito gratificante, porque através de lives assim, que a gente acaba o quê? Através da conversa, da informação, acaba ligando a chavinha de várias pessoas que estão assistindo e às vezes não entendem, né, o que está se passando.
E eu queria, Nicele, antes de encerrarmos aí a nossa live, de primeiramente agradecer a você pela tua disponibilidade de estar aqui comigo hoje, nessa quarta-feira, para falarmos Eu da que escuta agradeço. infantil, da importância do psicólogo, e eu sei que você é uma pessoa maravilhosa, né? Uma mãe maravilhosa. Imagina. Então, eu só tenho que agradecer. E aí eu passo para você, Nicele, para suas considerações finais, e também gostaria que você deixasse, né, um contato, como que as Uhum. pessoas poderiam te encontrar, né, entrar em contato com você. E eu sei que muitos, de repente, estão nos ouvindo aqui e que estão passando alguma situação, seja como adulto, seja como pai, uma criança que precisa, né, de uma atenção. Uhum. Então, eu gostaria que você também nos deixasse aí um contato. Então, eu passo a palavra para você. Professora do meu coração, eu que agradeço a oportunidade. A minha Hebe Camargo, antes de começar a live, eu falei para ela, parece que eu estou no sofá da Hebe aqui. Ai, Não, Michele. que a Adriana é um amor. Ela deixa a gente tão à vontade que é um papo que flui, né? Ai, que delícia. Agradeço imensamente, minha mestra, pelo convite, pela oportunidade. E se alguém, né, se interessar em fazer terapia, em saber um pouquinho mais, né, sobre a terapia, o meu telefone, eu acho que eu posso deixar até no final da live, mas eu passo aqui Pode, também. Aí pode. eu deixo no final o meu telefone, o meu Instagram. Mas fiquem à vontade de me procurar, tanto para a área infantil quanto adulto. Hoje em dia, no meu consultório, eu recebo muita gente com um transtorno do pânico, né? Com pessoas extremamente angustiadas, né? Que Sim, estão vivenciando situações muito limítrofes, né, com essa situação toda. Então, se quiserem me procurar, a minha abordagem, né, eu sei que a gente não tocou, a professora falou lá no comecinho, mas a minha abordagem é a cognitivo-comportamental, tá? O que é isso? Rapidamente, a cognitivo-comportamental, a gente trabalha o problema, a sim. demanda que foi colocada agora, tá? Então, focando o problema, a gente vê o quê? A gente vê o externo, né? Vê o entorno do problema, Sim. as demandas externas, que o ambiente externo influencia no interno, no nosso eu. Então eu falo assim, quando as pessoas vão me procurar, eu falo assim, nossa, mas quanto tempo dura uma terapia? Quanto tempo eu vou ficar bom? Né? E o que eu costumo falar? Eu comparo a terapia com o andar de bicicleta. Vamos supor, você está aprendendo a andar de bicicleta, você precisa de rodinha. A Sim. rodinha é o terapeuta. Enquanto a gente estiver te ajudando a se descobrir como pessoa, a se redescobrir muitas vezes, né? A se ressignificar, a gente está lá. Nós somos aqui, as rodinhas da bicicleta. A hora que você entender que aquele problema, né, aquela situação não te faz mais sofrer porque você aprendeu a conviver com aquilo, então significa que você não precisa mais de terapia, que aquilo, você não sofre mais com aquilo. Você consegue o quê? Você consegue colocar aquela situação na sua rotina, no seu cotidiano, você vai, através disso, mudar seu comportamento, e então você vai recomeçar a sua vida de uma maneira mais tranquila naquela situação. Então é isso. Né? Não tem um período aí, é a hora que vocês falarem, olha, chegamos à conclusão que as rodinhas não estão mais sendo úteis, que somos nós, então as rodinhas saem e aí vocês caminham de bicicleta, com a bicicleta de vocês sendo o piloto aí da bicicleta de vocês. Ah, Mas fico legal. extremamente honrada mais uma vez, agradeço a todos que estão participando, e o meu telefone ele vai ficar no final, a professora vai, se eu passo para você, né, professora, você coloca, por favor? Isso, posso Instagram colocar e assim nos telefone. comentários. Eu deixo Muito, nos comentários para quem quiser me chamar inbox também, eu posso passar, não tem problema. Eu agradeço e gostei dessa tua colocação da rodinha, eu achei super legal, né? Essa ilustração uhum, que você trouxe.
E eu fiquei pensando aqui, realmente é interessante o que você colocou da rodinha da bicicleta. E É o que sério, eu sempre falo para os meus pacientes, que eu sou a rodinha deles. Deu tudo certo? Duas coisas. Primeiro, a empatia com o terapeuta é importante. Porque você não vai contar da sua vida para uma pessoa que você não foi muito. não, Está pensando se vai conseguir se abrir. E depois a questão, né, do tempo de terapia. Quem dá o tom é no decorrer das sessões com o paciente aí tomando a rédea da sua vida, porque, afinal de contas, terapia é para isso. Para a terapia, gente se sentir bem, né? verdade. Para a gente conseguir caminhar, embora problemas aconteçam, e na terapia problema não some, viu, gente? Problema não some. A gente consegue fazer o quê? Fazer com que esses problemas sejam mais leves. Porque quem começa a mudar é o paciente, né? O paciente, o cliente, enfim. Ele Sim, começa a mudar. E essa mudança, ele acaba externalizando para o ambiente. Então, as coisas mudam de acordo conforme ele vai mudando. tá ótimo, é isso mesmo. E eu acredito que muitos que estão conosco, Michele, têm aprendido muito. Tanto que a Jeanette está dando os parabéns, né? Ela falou que tem certeza que o mundo precisa de psicólogos, que ela adorou a live. Ah, Ela disse obrigada, Janete. gratidão. E a Obrigada. Edirlene Neves disse está falando boa noite, muito importante todas as informações adquiridas nesta live, que é muito esclarecedor, principalmente por todos os acontecimentos que, infelizmente, né, nós estamos vivenciando nesse momento, em relação ao caso Henri, em relação à escuta, a importância da escuta da criança, né, em casa, né, seja na Uhum. escola, com um profissional. Então, realmente, hoje nós destacamos aqui a importância da escuta infantil. Agradeço também a minha mãe, que eu não posso deixar de falar, que sempre ela está aqui, Michele. Então, minha Dona mãe, meus Luci. irmãos, a dona Luci sempre está por aqui, né? Então, eu agradeço mais uma vez, Michele, muito obrigada. Sinto-me honrada em estar aqui hoje, dividindo esse espaço com você. E que Deus te abençoe, que possa estar te Amém a usando todos nós. para abençoar e ajudar outras pessoas que necessitam, não é? Realmente, nesse momento, como você diz, tanto crianças quanto adultos que estão passando por algumas situações, né? Algo que você colocou, né? Que cada pessoa é única. Então, nesse Sim. sentido, eu sei que você vai ter esse olhar, né? É um olhar único, é um olhar que você tem, né? Primeiro com toda a tua experiência e com o amor que eu sei que você tem a sua profissão, que isso é importante, né? Que a gente vê em você esse amor. Então, Micele, gratidão, um beijo enorme, super rosa para Beijo, você, você sabe. professora. E até Eu uma que próxima, agradeço. né? Até uma próxima. Até. A gente pode, né, num outro momento, Sim, estar falando de outros assuntos que outros envolvam assuntos pertinentes. a Ficaria psicologia. extremamente honrada em voltar aqui para a gente discorrer sobre outros assuntos que fazem alusão à psicologia, né? Com Então, eu certeza. ficaria extremamente honrada. Obrigada. Então, boa noite a todos. Amanhã, Nicele, só, né, para terminar, eu também vou fazer uma live. Não é sobre psicologia, já um outro assunto, porque eu fui supervisora educacional. Então, amanhã estarei com uma amiga falando da importância do supervisor educacional, da gestão democrática da escola. Então, será um bate-papo, assim, muito bacana. Alexandra, minha amiga, eu acho que ela deve estar aqui nos ouvindo também. Então, amanhã estarei com ela e convido também você, Nicélia, todos aqui, para estarem conosco nesse bate-papo. Nós vamos Com falar também um certeza, pouquinho de Paulo Freire, então não percam. Nicele, com mais uma vez, certeza. obrigada. Boa noite, que Deus te Boa abençoe. noite, E professora. um abraço a todos. E depois, no final, eu vou colocar o contato da Nicele. Beijo, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau.